Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que está no meu coração. É o lema da minha vida. Nós gostamos da Bíblia. A gente sente fome em vocês. Quando nós cantávamos aqui, meu coração vibrava e o meu espírito saltava. A Bíblia, eu não vou abrir para a Bíblia, mas Moisés um dia viu um fogo azul e o Senhor chamou ele. Ele foi lá. O Senhor falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus vivo, dos vivos e não dos mortos. Hoje a tia Nilda não está aqui. O tio Gerê e a tia Leta. Mas eles estão vivos. E se nós estamos aqui, hoje eu falei para uma pessoa, nós precisamos, uma das coisas que o cristão precisa não esquecer. Não é só conservar valores. É viver o princípio da honra e do temor a Deus. E eles foram os pais, eles pagaram o preço da casa para começar isso que hoje nós somos frutos. E nós, mais velhos, somos os primogênitos. E ainda há pouco o Miguel estava falando que eu escrevi aqui. O Salmo 78 diz: uma geração conta as bênçãos a outra geração. É o que nós estamos ouvindo aqui. E você como primogênito, porque eles não têm mais aqui, mas nós somos primogênitos. E a igreja de Hebreus, abolada, a igreja dos primogênitos, ela tem uma unção. E o que eu vi hoje é que a semente, que Deus é um Deus de aliança. Deus não quebra aliança. E a semente ele planta às vezes num pai e vai germinar e frutificar em outro. Ele plantou em Abraão. Quando Abraão entregou a promessa, ele fez a promessa a Abraão. Isaac era a promessa. Que ele foi entregar no monte a pedido. O Senhor falou: eu te darei as portas da cidade, porque você não me negou. Passou o tempo. Quem governou o Egito? A semente. A semente. Você tem a semente que foi plantada nos nossos pais. Nós somos os primogênitos. E vocês, depois de nós, vocês continuem com a semente. Porque a igreja dos primogênitos, o primogênito tem a unção de sacerdócio, de levar o sacerdócio avante. Ele tem direção profética, ele tem governo e ele tem aliança. Então nós precisamos saber que Deus é Deus de aliança, não é de negócio como nós temos visto. Deus é Deus de compromisso. Deus planta no pai e vai às vezes nascer no neto. Foi o que aconteceu. Deus plantou o sonho, a vontade de gerir ali naquele corredor. Antes de morrer, ele me chamou e disse assim: rapaz, será que valeu a pena? Eu falei: eu sou uma coisa que valeu a pena. Eu era drogado. E eu quero dizer aqui, irmãos, que José prosperou no Egito, mas os irmãos jogaram ele num buraco. Irmão joga no buraco. Talvez nós da liderança tenhamos empurrado você por não ter que ir para dentro do buraco, mas até dentro do buraco você vê a estrela. Na noite escura, até dentro do buraco alguém vai te... Ele foi para uma terra estranha, numa língua estranha, e ele governou depois de todo o processo. A semente está viva aí. Pois eu sou um jovem. Cara, a gente cantava aquilo vibrando. Nós não somos mais jovens. Perguntaram assim: mas cadê nosso cabelo? Preto. Eu falei: não, cadê nossos cabelos? Então, irmãos, há uma unção aí, há uma semente aí. Se você foi para a terra estranha, está em outra. Nós somos uma tribo, ó, todas as tribos aqui. Vamos supor as 12 tribos. Quando fecha, é uma mão. Você tem a característica. Cada tribo tinha seu símbolo, sua insígnia, sua característica. A um Deus chama para ser missionário, a outro para ser profeta, a outro para ser de negócio, como Zebulon, a outro para ser serviço, a outro para ser profeta, como Issacar. A semente está aí. E eu estou queimando. Fecha o seu. Porque eu quero. Me jogaram no buraco também. Eu não vim para cá para falar disso. Eu vim falar que Deus me resgatou do buraco. Que Deus me encheu do Espírito Santo. E eu falei para ti, Gerê, eu continuo a obra. Eu continuo tratando dos viciados. Eu continuo, não tenho hospital.
dos homossexuais, das lésbicas, nas comunidades, e você continua também. Que legado você tem deixado para os seus filhos? Faça essa semente continuar, porque você veio aqui nessa tarde, para ouvir isso, que a semente não morreu, e quando você cantou e sentiu um fogo aceso, é uma prova para você que a semente não morreu. Põe a mão no seu ventre, no seu coração, e diga para o Senhor: essa semente não morreu, porque foi plantada por Deus. Essa semente não morreu, e enquanto eu viver e o Espírito Santo estiver em mim, eu proclamarei o reino. Como eu fui alcançado, eu alcançarei. Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, em nome de Jesus. Você está vendo esse piso? Você está vendo as construções? Não posso ver, gente. Mas não foi nós que fizemos, foi o Senhor. Foi alguém que entregou a vida, alguém que teve coragem. Nós temos frutificado. Não deixe morrer o que Deus plantou, porque Deus não vai deixar morrer. Você pode até pode parar, mas o Senhor, ninguém frustra o problema. Alguém? Acabou? Graças a Deus. Eu estou cheio de Espírito Santo. Sério, eu estou cheio. Eu queria que vocês, eu sei que vocês estão, eu queria que vocês sentissem que está aqui para ir. Porque há uma coisa que migra, flui, se chama transferência. Flui de espírito para espírito. E hoje tem transferência, e hoje tem o avivamento da semente que estava dormente. Amém? Eu vou falar para Ricardo. E Ricardo, quando nós pregamos, daria ele, não na rural. O Ricardo, a Cátia, o Almir. Um dia de tarde, Ricardo chegou lá, nós éramos tudo doidão, mas eu já era do S8. E aí ele falou: tem uma coisa vindo em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sei a primeira língua que ele orou. Lá dentro do mercado, lá dentro da rural, e dentro de uma sala de aula de genética. Eu fiquei falando assim: Xandre, você fala Alexandre o dia inteiro. E esse Espírito está aqui, irmão. Até hoje, quando eu acordo triste, meio pesado, eu lembro do Fernando. No retiro, ele ia lá acordar a gente. Quero acordar cantando. Quero acordar. Impressionante. Quantos anos tem isso? A ideia são 10 minutos. Pastor Fábio, só que quando ela terminou de orar, a Ione, quando ela falou assim que eles tinham perdoado e que esse perdão estava no mar do esquecimento, eu vi uma aliança, eu vi duas alianças. Uma aliança partida no alto, assim. Aí quando ela declarou que tinham perdoado, a aliança fez isso. Aleluia. Lá fora não deu para ouvir o pessoal que está na internet. Então, quando a Ione orou, declarando o perdão, a Maria do Carmo viu uma aliança no alto, estava como se fosse uma aliança partida, e quando ela completou a oração, a aliança se uniu. Deus está reparando coisas. Deus está restaurando coisas. Nós descobrimos uma mina de ouro. Exploramos algum tempo. Depois paramos. Tem muito mais ouro de Deus para nós explorarmos. Jeremias 31 diz: eis que os trarei da terra do norte,
E os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, e em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, e a-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite, os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Aleluia. Quando Deus revelou essa obra do S8, ele falou com a tia Leta, ele usou esse texto de Jeremias 31. Esse texto é magistral, depois vocês leem em casa. Ele fala de uma nova aliança, que não mais escreveria a aliança nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E esse texto, ele fala do mover de Deus sobre Israel, da restauração de Deus em Israel. Mas Deus alçou, tirou da palavra e destacou para Idalete essa palavra e disse: isso aqui é para vocês, é ouro, é tesouro, é aliança. E quando Deus manda uma palavra, ele diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela cumprirá na terra o que me apraz, como a chuva, a neve, ela vem e rega a terra. Esta foi uma palavra que não veio de A, de B ou C, veio do Eterno, para ela, para Jeremias, para Nilda, e espalhou sobre nós. E nós experimentamos esse ouro, experimentamos esse mosto, nós provamos os bens do Senhor. Ele visitou a cada um de nós, nos encheu de alegria, de regozijo, de libertação. Ele nos livrou da mão daquele que era mais forte do que nós. Deus se move pelo agir profético. Ele traz uma palavra, ele libera uma unção com aquela palavra, e aquela unção move na terra um agir do reino. E esta unção estava sobre Jeremias, Nilda e Idalete, e veio sobre nós. Mas às vezes tem um ciclo, a unção vai no auge e depois desce. Nós experimentamos o auge e a descida. Mas eis que estamos aqui sobreviventes, jurássicos. Tem uns jurássicos aqui, anos 70, e também os 80, os 90, os 2000. Estamos aqui porque Deus nos tocou. Como o Wilson leu no começo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas os ciclos de Deus
se abrem e se fecham. O ciclo profético, ele se abre e vem aquela palavra e vem aquela unção. E aquela unção gira o mover, gira a roda, gira o poder, abençoa pessoas. Depois aquele ciclo. Em Ezequiel 1 aparece a glória do Senhor, os querubins, e a glória do Senhor está sobre os querubins. Como a Ellen mencionou, nos anos 80, neste lugar aqui, a Lu teve uma visão, que a glória do Senhor estava sobre este ambiente. E ela subiu, e se afastou daqui. E nós vimos. Nós vimos a glória de Deus se afastar. Choramos, ou ficamos indiferentes, vamos bater cabeça, cada um do seu jeito. Nós vimos. O Senhor está restaurando a aliança. E a glória dele está voltando para esse lugar. Essa unção que ele derramou está vindo sobre nós. Como o Fernando falou, nós somos os primogênitos. E nós passamos essa unção para vocês. E essa unção está se renovando sobre nós. E o novo de Deus vem aí. E hoje eu estava pensando, me veio a ideia de um surfista. O Senhor nos chamou para surfar uma onda, a onda do mover profético. E já tiveram muitas ondas. Essa palavra, essa unção, esse mover profético já veio e já voltou. Como a onda do mar, os surfistas, eles ficam lá em cima da prancha esperando a onda, remo na direção da onda maior, tal, furam. O Senhor está chamando você para surfar essa onda. E esta, creio eu, é a onda dos últimos dias. É a onda do fim. E como é que a gente surfa? A gente tem que remar. Não é ficar parado e sentado na prancha, não. Tem que remar. Tem que ralar, tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que ter empenho, esforço, busca. Agora, quando você entra no time correto e a onda empurra você, você vai surfar. Não tem que fazer tanta força, mas tem que dançar na presença do Senhor. E o poder dele vai te levar. E a glória dele vai se espalhar. Nós, quando estamos para surfar, a onda ela tem um refluxo, ela volta para trazer a nova onda. Nós estamos no refluxo dessa queda. Nós fomos para o cativeiro, mas a glória do Senhor está voltando sobre esse lugar. E a glória, o poder, a onda, a palavra profética, ela vem antes do acontecimento. Não espere que vá acontecer uma grande coisa. Não. Deus está tocando em você e falando: acorda, meu filho. Me dá a mão, minha filha. Libera seu coração, aceita esse pedido de perdão, libera esse perdão, joga fora essa quinquilharia, levanta, desperta, porque eu vou te ungir, te encher de alegria, do novo da eternidade, do ouro, da prata, da unção, do mosto, do trigo. Eu vou fazer do seu coração um jardim regado. E você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero surfar essa onda. Creio eu, pessoalmente, que essa é a onda dos últimos dias. Jesus vai voltar. Amém.
tiver distribuído todo mundo aí, Reinaldo, por favor, veja aí pra gente orar. É uma alegria estar aqui. A gente vê geração, a unção passando de geração para geração. E hoje, essa Esther sendo apresentada aqui, isso é mais do que profético. É o Senhor falando, eu estou com vocês. Eu estou dando continuidade à geração. Graças a Deus. Eu sou o Jurássico. Conheci o Senhor lá na Duque Estrada. Depois da Duque Estrada, na Miguelote Viana. Depois eu morava no Ingá, entre São Domingos e o Ingá, número 81, e o S8, eu vivia fugindo dele, fugindo do Senhor porque eu não conseguia, não queria conciliar, não via como conciliar o meu mundo das drogas, do vício, com uma igreja, com Bíblia debaixo do braço, até o dia que fui batizado no Espírito Santo, pela imposição de mãos da pastora Idalete lá na Duque Estrada. Aí eu não tinha mais como fugir, fui selado, como nós fomos selados hoje, do Espírito Santo. Podemos estar em tribos diferentes hoje, mas o Espírito é o mesmo em nós, Ele está em nós, operando para que a gente possa dar continuidade a tudo que nós recebemos dos nossos pais. Amém? Podemos orar? Todo mundo já recebeu? Levanta os elementos, Pai, nós te agradecemos. Que tua vida foi dada um preço pago, Senhor. Nós não poderíamos pagar. Tu amaste, nos amaste de tal maneira que entregaste teu Filho Jesus Cristo por nós. E hoje podemos levantar o pão, corpo, o teu corpo que foi partido por nós. Nós levantamos esse pão com essa consciência. Somos o teu corpo e daremos continuidade naquilo que tu tens para cada um de nós, na unção que está sobre nós. Nós vamos comer desse pão e nos alegrar em ti, em nome de Jesus, e fazendo memória de ti. Comamos em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pelo sangue que um dia foi vertido. Parecia que era derrota, Senhor, mas ali estava a vitória. Nós fazemos memória disso. O sangue puro, a vida santa foi entregue pela nossa. Nós nos lembramos com gratidão. Aqui, Senhor, é um símbolo. Mas quando esse símbolo santificado tocar no nosso corpo, que seja desabilitado todos os frutos e consequências do pecado. Tudo que gerou em nós, todas as células que se torceram pela iniquidade, pelos pecados e transgressões, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para apagar toda maldição, toda transgressão. E o seu brado foi verdadeiramente a consumação. Tu disseste, está consumado. E nós bebemos esse cálice em aliança com o Senhor, em memória do Senhor, do seu sacrifício, com gratidão. Amém? Amém.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé ainda. Agora eu senti da gente dar as mãos e eu senti da gente fazer uma oração. Primeiro, a Ellen, em nome dos pais e dos líderes, pediu perdão. Depois a Ione, em nome dos liderados, declarou perdão. Agora, a Ellen fez uma oração clamando a Deus. Agora juntos vamos renovar a nossa aliança. Vamos dar as mãos. Eu vou falar uma oração, vocês repetem comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós renovamos a nossa aliança contigo. E renovamos a nossa aliança com os irmãos, com o corpo de Cristo. Venha sobre nós a tua glória, a glória que o Pai te deu e que o Senhor deu a nós, porque em ti somos um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos muito para conversar uns com os outros e abraçar. Vou pedir o pastor Valdir para declarar a bênção e nós cantaremos um hino em seguida para encerrar. Logo depois desse hino já está encerrada a reunião. O pastor vai dar a bênção. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele. Senhor tenha misericórdia de você. Senhor tenha compaixão de você e te dê a paz. E o Senhor levante sobre você o rosto dele. O amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo abençoe em você, sua casa, tudo que você chama meu, tudo que você chama seu, até o dia que você volte à comunhão no corpo de Cristo. Amém. Eu também quero fazer um agradecimento a esse grupo, essa equipe, esses irmãos, os músicos, o operador de som, o auxiliar. Eu cheguei aqui, nesse lugar eu tenho uma história. O operador de som, Jesus, o ajudante dele, Tiago, gente, eu estou no céu. Eu no céu. Então, gente, brigadão, vocês são bênção. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, seus ajudantes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Eu não
Agradecemos aos irmãos da internet, Deus abençoe. Agradecemos o Wilson que segurou o grupo do Encontrão, que Deus abençoe, irmão. Aguentou todos os trancos lá, eis-nos aqui. E a proposta é o grupo do Encontrão permanecer. E se Deus quiser, daqui um ano temos mais. Aleluia. Paz do Senhor. O apito é seu? Tá tocando aí? O apito é seu? Tá tocando aí?